Durante o pronunciamento ao vivo pelas redes sociais, o deputado Maurício Marcon explicou as possibilidades de ação internacional contra a tirania no Brasil, capitaneada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O deputado explicou que, embora o ideal fosse o Brasil resolver seus próprios problemas, a situação de perseguição, arbitrariedades e abusos chegou a um nível tão insustentável que o que resta é pedir ajuda externa. O deputado Maurício Marcon explicou que as denúncias feitas internacionalmente começam a apresentar alguns resultados, como a propositura de uma lei que cancelará o visto americano do ministro Alexandre de Moraes e também a possibilidade de sanções diretas contra o ministro e outros agentes da censura e da tirania. Marcon enfatizou que o projeto de lei que deve cancelar o visto do ministro recebeu o apoio até mesmo de parlamentares da esquerda, ao ser debatido na Comissão Judiciária da Câmara dos Deputados americana. Ele disse: existem parlamentares de esquerda que entenderam que o que está sendo cometido no Brasil é, sim, uma violação aos direitos humanos. O deputado afirmou: então, essa legislação deve ser aprovada na Câmara nos próximos dias. Vai ao Senado. E pelo que eu ouvi, dentro de um mês essa legislação já vai poder ser sancionada. E Alexandre de Moraes, provavelmente junto com outras autoridades e suas famílias, perderiam o visto americano. Esse é um primeiro passo. O deputado prosseguiu explicando que, independentemente da aprovação da lei, existe a possibilidade de os Estados Unidos imporem sanções ao ministro e a outros agentes da ditadura através da Lei Magnitsky, o que já foi sugerido, inclusive, por um senador americano. Marcon explicou que as sanções se aplicam ao sistema SWIFT de transferências de valores, impedindo transações financeiras dos alvos e bloqueando seus bens. Ele disse: a sanção seria em cima de contas do Alexandre de Moraes e dessas outras autoridades que eu mencionei para você e de seus familiares. E esse dinheiro ficaria retido, seria congelado. O Alexandre de Moraes não poderia mais ter cartão de crédito ou contas bancárias, recursos financeiros disponíveis. Ele teria tudo bloqueado. Maurício Marcon explicou que, para a aplicação de sanções pela Lei Magnitsky, é necessário que haja denúncias de violações de direitos humanos ou corrupção. Ele apontou: vocês lembram que a OEA esteve no Brasil com Pedro Vaca, aquele cidadão que veio aqui, ouviu parlamentares, ouviu vítimas do Alexandre de Moraes, ouviu o próprio Alexandre de Moraes, ouviu inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado lembrou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vem demonstrando que não está disposto a sustentar organizações que, apesar de manterem uma fachada de defesa de direitos humanos, dedicam-se exclusivamente à promoção da agenda da extrema-esquerda e do globalismo. Marcon disse: a OEA, hoje, ela é sustentada basicamente por dinheiro americano dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já deram um claro exemplo de que não querem mais gastar nesse tipo de organização. Saíram da Organização Mundial da Saúde, já tiraram lá também parte da ONU e por aí vai. O deputado ponderou: se o Pedro Vaca mentir sobre o relatório, ele sabe que vai ter água. Então, eu acho que ele vai fazer um relatório fidedigno. O deputado lembrou ainda que, após a aprovação da lei na Comissão Judiciária, houve uma publicação do Departamento para o Hemisfério Ocidental condenando as ações do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse: ou seja, os Estados Unidos estão muito atentos ao que está acontecendo no Brasil. Eles não vão permitir que o nosso país vire uma ditadura. Eles não vão permitir o que foi feito na Venezuela. Eu tenho convicção de que não será permitido aqui no Brasil. Maurício Marcon apontou que o ministro Alexandre de Moraes e seus apoiadores na velha imprensa pararam de fazer piadinhas. Ele prosseguiu apontando que o Itamaraty divulgou uma nota respondendo aos Estados Unidos, dizendo: depois a gente teve a informação que quem deu o ok para a nota e muito provavelmente escreveu boa parte da nota foi o próprio Alexandre de Moraes, ou seja, a separação de poderes no Brasil realmente ficou só no papel.
Vocês imaginem a quantidade de rabo preso que este governo de Lula tem com Alexandre de Moraes para permitir que exponha o país para uma briga que é entre um ministro ou a corte contra o governo americano? O deputado afirmou: o governo americano está se baseando numa coisa que eles têm lá muito cara, que é a interferência de governos estrangeiros em empresas americanas, que foi o que aconteceu. Marcon lembrou que o ministro Alexandre de Moraes bloqueou contas da Starlink, uma empresa que não tinha nenhuma relação com as suas investigações, para pressionar um de seus acionistas. Ele disse: então, os Estados Unidos, eles estão se baseando não somente em ajudar a direita ou Bolsonaro, enfim, eles estão se baseando em algo que foi o comprometimento, ou seja, o ataque de uma instituição contra empresas americanas. O deputado questionou: a próxima pergunta que a gente tem a se fazer é em um eventual cancelamento do visto americano de Moraes, o Alecrim Dourado e outros integrantes do seu gabinete, o PGR, e tendo eles também os seus recursos congelados, qual será a resposta institucional que o Brasil vai dar? Teoricamente, o Brasil não deveria dar resposta nenhuma, porque o Brasil é maior que o Alexandre de Moraes, ou pelo menos deveria ser. Mas o rabo preso é tão grande de Lula com os ministros da corte que o libertaram após ele ser condenado em 3 instâncias por corrupção, formação de quadrilha, enfim, tudo que a gente já sabe, que o próprio presidente do Brasil, a gente vê que está bem estilo baile, né? Não sabe mais se é dia ou noite. Pelas suas falas, pode criar uma crise diplomática com os Estados Unidos. O deputado apontou que o conflito deve escalar ainda mais nas próximas semanas, dizendo: e a gente teve um novo capítulo que começou ontem. O PT, que fez isso por décadas, está tentando tirar o passaporte do Eduardo Bolsonaro, que é digamos, um porta-voz lá nos Estados Unidos. Ele lembrou que petistas já pediram ajuda externa inúmeras vezes e disse: e agora estão usando um suposto crime de lesa-pátria contra Eduardo Bolsonaro. Marcon apontou que o pedido do PT contra Eduardo Bolsonaro é tão absurdo que deveria ter sido imediatamente arquivado, mas o ministro Alexandre de Moraes enviou para a Procuradoria-Geral da República. O deputado lembrou que quando houve vazamentos de mensagens trocadas entre auxiliares do ministro, uma das mensagens mostrava que o ministro queria pegar o Eduardo Bolsonaro. Marcon disse: ele quer pegar o Eduardo. Então ele mandou isso, pediu para a PGR, que é o Gonê, que é aliado dele, se ele tira ou não o passaporte americano. O deputado ponderou: se eles escalarem nesse nível, eu acho que a derrocada simplesmente vai ser muito mais rápida do que basicamente seria. Nesse assunto, que é muito importante, a gente tem o Alecrim Dourado, né? Alexandre de Moraes. Aí, o que está acontecendo? Muita gente fica me perguntando: pô, Marcon, a gente tinha que resolver por aqui a questão do Alexandre, não precisaria para os Estados Unidos, coisa do gênero. Eu concordo em gênero, número e grau. Só que a verdade é que o sistema está tão corrompido que nós, sinceramente, em 2 anos e 3 meses que eu estou em Brasília, falo com tranquilidade para vocês que com esses parlamentares que lá estão, principalmente o Senado, já que é uma prerrogativa do Senado Federal, nós não conseguiríamos colocar freio no que o Alexandre está fazendo. E eu acho que agora, sinceramente, já ultrapassou toda a questão de opinião. Até a gente vê alguns jornalistas defendendo tais absurdos e a gente se pergunta muitas vezes, eu tenho certeza que vocês já se perguntaram, como a Alemanha, por exemplo, conseguiu, né, como é que Hitler conseguiu ser o chanceler alemão, o Führer alemão, porque a gente não pode esquecer que em 1933 ele foi eleito para ser isso. Depois ele virou uma ditadura, mas ele foi eleito. E a imprensa naquele momento dava suporte ao que acontecia lá, que é basicamente o que acontece no nosso país hoje. A gente tem, por exemplo, a Globo News, dá suporte e acha normal que uma pessoa que sem foro privilegiado, que é o caso da Débora, sem antecedentes criminais, mãe de 2 filhos, que levou um batom para dar um suposto golpe, pegue 17 anos de cadeia e defende esses absurdos. E ao defender esses absurdos e nós não termos força internamente, que também foi o que aconteceu na Alemanha em 1933, 1934, enfim, os próximos 10 anos, 12 que se seguiram ali,
na liderança de Adolf Hitler lá na Alemanha, onde as pessoas justas daquele país não conseguiam tirar aquele assassino do poder, elas precisaram de ajuda externa. E é o que nós temos que conseguir nesse momento aqui. Então, sinceramente, de um jeito ou de outro, a gente precisa resolver o problema. E aí, como é que a gente está resolvendo o problema? Bom, não é segredo para ninguém que Alexandre de Moraes está sofrendo ou em processo de sofrer sanções dos Estados Unidos. Então eu vou explicar para vocês agora basicamente os dois caminhos que neste momento podem acometer Alexandre de Moraes, sua família e talvez outras autoridades brasileiras, como já se divulgou ao longo da semana o próprio Gonê e um delegado da Polícia Federal, o Gonê, o PGR, e um delegado da Polícia Federal, que seria o ajudante de ordens aí do Alexandre de Moraes, aquele que use sua criatividade, enfim. Então são duas frentes basicamente que hoje existem nos Estados Unidos. A primeira frente foi um projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, como se fosse lá da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que basicamente é para frear absurdos como esse que a gente está vivendo aqui, para não permitir mais que pessoas como Alexandre de Moraes, o alecrim dourado do Supremo Tribunal Federal, possam ter visto americano, ou seja, os Estados Unidos estariam mandando uma mensagem do tipo: nós não queremos pessoas aqui desse jeito nos Estados Unidos. Pra vocês terem uma ideia, houve votos democratas nessa comissão para aprovação dessa legislação, ou seja, a própria esquerda americana está apoiando o que nós estamos falando aqui. A própria, claro que não inteira, né? Tem uma ala Bernie Sanders lá, que é meio que PSOL dentro dos democratas, mas existem parlamentares de esquerda que entenderam que o que está sendo cometido no Brasil é sim uma violação aos direitos humanos. Então, essa legislação, pelo que a gente levantou, deve ser aprovada na Câmara nos próximos dias, vai ao Senado, e pelo que eu ouvi, dentro de um mês, essa legislação já vai poder ser sancionada, e Alexandre de Moraes, provavelmente junto com outras autoridades e suas famílias, perderiam o visto americano. Esse é um primeiro passo. O segundo passo, a gente tem uma lei chamada Magnitsky. Mas eu não sei falar direito, mas Magnitsky, acho que é, né, amor? SKY. Magnitsky, que também não faz muita diferença como é que ela se chama. Sim. Ela tramitou no Congresso, pelo que eu apurei, em 2012, 2013 nos Estados Unidos, e em 2016 ela começou a ser implementada. De lá para cá, nós já tivemos cerca de 700 indivíduos, autoridades pelo mundo, que sofreram essas sanções. Mas, Marcon, como é que seriam essas sanções? Primeiro, essa sanção ela é muito simples de ser colocada, e aqui vocês vão entender o passo a passo que eu vou explicar para vocês. Essa sanção, ela faz parte de um projeto onde, lá nos Estados Unidos, eles têm uma coisa chamada o SWIFT, que é isso aqui, ó, acho que eu li certo. Que a sigla, mais ou menos, ela diz que é a questão de comunicação entre os bancos no mundo. Então, todos os bancos, se você quer transferir um dinheiro para a Arábia Saudita, para os Estados Unidos, para o Canadá, para puta que pariu, que você quiser mandar dinheiro, você usa o sistema SWIFT, que é o sistema que conecta os bancos. Como esse sistema é um sistema americano, a sanção ela seria em cima de contas do Alexandre de Moraes e dessas outras autoridades que eu mencionei para vocês, de seus familiares também poderia ser, e esse dinheiro ficaria retido, seria congelado. Alexandre de Moraes não poderia mais ter cartão de crédito ou contas bancárias, recursos financeiros disponíveis, eles teriam tudo bloqueado, tá? Como é que se dá essa sanção? Aqui vem o pulo do gato, prestem atenção. Essa sanção, pelo que eu levantei, ela precisa ser embasada, digamos assim, tá? Então, claro, o presidente americano, ou o secretário do Tesouro, ou o secretário de Estado tem a prerrogativa de dar essa sanção. Mas ela não pode ser uma sanção simplesmente, eu não gosto do fulano de tal, vou dar uma sanção. Não, ela precisa ser baseada. E para ser baseada, ela precisa ter acusação de violação dos direitos humanos ou de corrupção. Basicamente são esses dois pontos que fazem com que alguém sofra tal sanção. Violação dos direitos humanos ou corrupção. Acho que violação dos direitos humanos tu já até deu um bom exemplo aí, de tantos que a gente tem. O que acontece? Vocês lembram que a OEA esteve no Brasil com o Pedro Vaca, aquele cidadão que veio aqui, ouviu todas as, ouviu revistas, ouviu parlamentares, ouviu vítimas do Alexandre de Moraes e ouviu o próprio Alexandre de Moraes. Ouviu inclusive o presidente da República, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que eu acho? Aqui é um achismo que eu acho que vai se concretizar. A OEA hoje ela é sustentada basicamente por dinheiro americano dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já deram um claro exemplo que não querem mais gastar nesse tipo de organização.
saíram da Organização Mundial da Saúde, já tiraram lá também parte da ONU e por aí vai. Então, a situação na OEA é a seguinte: se o Pedro Vaca mentir sobre o relatório, ele sabe que vai estar na rua. Então, eu acho que ele vai fazer um relatório fidedigno com o que a gente tem vivido no Brasil. Para esse tipo de sanção, pelo que eu pesquisei, é necessário ter esse tipo de relatório, ter esse tipo de embasamento, tá? Então, para ter essa sanção, que basicamente vai tirar todos os recursos que o Alexandre de Moraes, dentre outros, tiveram acumulado nos últimos anos, além de perda do visto, ele vai ter, então, o Trump ele vai ter esse embasamento, tá? Corredores de Brasília, isso deve acontecer em breve, até por isso houve essa reação totalmente descabida do governo brasileiro. Não sei se vocês acompanharam, quando houve essa aprovação de projeto nos Estados Unidos, houve inclusive também uma nota do governo americano para o Ocidente, lá, que é uma página lá que cuida do Ocidente, citando, né, nominalmente Alexandre de Moraes e condenando as suas ações. Ou seja, os Estados Unidos, eles estão muito atentos ao que está acontecendo no Brasil. Eles não vão permitir que o nosso país vire uma ditadura. Eles não vão permitir o que foi feito na Venezuela. Tenho convicção que não será permitido aqui no Brasil. Então, o passo a passo ele está sendo dado. A gente não pode esquecer que são 42 dias de governo Trump e até ontem, né, amor? Até ontem os jornalistas da Rede Globo, da Folha, riam da situação do Trump intervir no Brasil ou do Moraes perder o passaporte. Inclusive houve uma reportagem, acho que era da Vera Magalhães, dizendo: os ministros estão fazendo um bolão e dando risada para ver quem vai ser o primeiro a perder o visto. Agora eles já não estão mais dando risada, né? Até existe uma frase que diz, né, primeiro eles vão rir de você, depois vão, né? Tem, né? Então é isso que está acontecendo nesse momento. Então o passo a passo está em andamento. O que a gente tem visto? A gente tem visto escancarado a intervenção do Alexandre de Moraes no Itamaraty. O Itamaraty é o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que fez uma nota que um ex-chanceler brasileiro, um ex-embaixador brasileiro, disse na hora que aquela nota não era a linguagem que normalmente se usa em notas de embaixadas, enfim. E depois a gente teve a informação que quem deu o ok para a nota e muito provavelmente escreveu boa parte da nota foi o próprio Alexandre de Moraes. Ou seja, a separação de poderes no Brasil, ela realmente ficou só no papel, né? Vocês imaginem a quantidade de rabo preso que este governo de Lula tem com Alexandre de Moraes para permitir que exponha o país para uma briga que é entre um ministro ou a corte contra um governo americano. O governo americano está se baseando numa coisa que eles têm lá muito cara, que é a interferência de governos estrangeiros em empresas americanas, que foi o que aconteceu tanto com a Rumble quanto com a X, né, do Elon Musk. A gente teve também, quem não lembra que a Starlink teve suas contas bloqueadas do Brasil, que não tinha nada a ver com o caso, pelo Alexandre de Moraes, completamente ao arrepio da lei. Bom, por aí vai. Então os Estados Unidos eles estão se baseando não somente em ajudar a direita, o Bolsonaro, ou enfim, eles estão se baseando em algo que foi o comprometimento, ou seja, o ataque de uma instituição contra empresas americanas. E a gente teve várias repercussões e perguntas, né? A próxima pergunta que a gente tem a se fazer é: em um eventual cancelamento do visto americano de Moraes, Alecrim Dourado e outros integrantes ali do seu gabinete, propriamente o próprio o PGR, entendo eles também os seus recursos congelados, qual será a resposta institucional que o Brasil vai dar? Teoricamente o Brasil não deveria dar resposta nenhuma, né? Porque o Brasil é maior do que o Alexandre de Moraes, ou pelo menos deveria ser. Mas o rabo preso é tão grande de Lula com os ministros da corte que o libertaram após ele ser condenado em 3 instâncias por corrupção, formação de quadrilha, enfim, tudo que a gente já sabe, que o próprio presidente do Brasil, que a gente vê que está bem estilo Biden, não sabe mais se é dia se é noite, pelas suas falas, pode criar uma crise diplomática com os Estados Unidos. Aí vem, né, os defensores: mas os Estados Unidos, né, eles que se danem. Gente, parem de ser idiotas. Muito provavelmente esse celular que você está segurando é americano, então não vai ter celular, né? Muito provedor de internet é americano, o Swift que junta os bancos é americano, boa parte do combustível que a gente usa refinado é americano. Então, pessoa que fala isso aí, se você ouvir alguém falando isso aí, nem
continue conversando, que é um completo acéfalo. E aí não adianta gastar saliva com uma pessoa que não tem o mínimo de intelecto para tu discutir o que seria uma sanção contra o governo brasileiro. Então, essa escalada contra o governo americano, representado por Donald Trump, ela deve se acentuar nas próximas semanas. A gente sabe... Deixa eu só tomar um gole d'água. O Darwin aqui falou a frase, amor. Ele achou. Qual que é a frase? Bota aí. Primeiro eles vão ignorar você, depois vão rir de você, depois vão odiar você, então você vence. A gente já tá na última fase. Obrigado, Darwin. Então o que acontece? A gente tem que ver como isso vai escalar. A gente sabe que tem um julgamento completamente direcionado, né, que está sendo feito contra o presidente Bolsonaro. Estive com o presidente Bolsonaro, não sei se vocês acompanharam na quarta-feira, levei um salame para ele. Se vocês não viram, vale a pena assistir meu vídeo no feed depois, é bem engraçado. O presidente Bolsonaro é uma pessoa de finíssimo trato. O presidente está muito tranquilo, tá? Então eu acredito sinceramente que a gente tenha novidades nas próximas semanas, sendo que toda a questão de direito de defesa está sendo cerceado pelo Alexandre de Moraes. E a gente teve um novo capítulo que começou ontem, não sei se vocês acompanharam. O PT, que fez isso por décadas, né, tá tentando tirar o passaporte americano, o passaporte brasileiro do Eduardo Bolsonaro, que é digamos, um porta-voz lá nos Estados Unidos do que tem acontecido aqui no Brasil. O próprio PT tem diversos vídeos aí que apareceram na rede social com a Gleisi Hoffmann, também conhecida como Crazy Hoffmann, a louca, né, conhecida lá nos corredores de Brasília, agora ministra do Lula. Por várias vezes já pediu ajuda a Cuba, o próprio Lula no seu Twitter publicou uma carta de quase 30 representantes dos Estados Unidos em favor da sua liberdade, ou seja, estavam tentando intervir lá via Estados Unidos, e agora estão usando tipo um suposto crime de lesa pátria contra o Eduardo Bolsonaro. Existe mais por trás disso, tá? Quando o PT entrou com essa ação, qual que é o pano de fundo? O Alexandre de Moraes devia, se fosse minimamente preocupado com o direito mesmo da Constituição, ele deveria ter arquivado. Mas ele, como não tem compromisso nenhum com isso, e ele mesmo, existem conversas, né, de assessores do próprio Alexandre de Moraes dizendo que o foco do Alexandre de Moraes, ele quer pegar o Eduardo, né, entre aspas, isso foi uma frase ali que vazou, né, quando teve aquele vazamento, ele quer pegar o Eduardo. Então, ele mandou isso, pediu para a PGR, que é o Gonê, né, que é aliado dele, se ele tira ou não o passaporte americano. Se eles escalarem nesse nível, eu acho que a derrocada, sinceramente, vai ser muito mais rápida do que basicamente seria. Então, e existe um pano de fundo por trás. O Eduardo Bolsonaro vai ser, pelo acordo lá com o Hugo Mota, né, pelo apoio do PL, ele vai ser presidente da Comissão de Assuntos Exteriores, né, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, que é importantíssima, tá? É importantíssima principalmente para travar projetos absurdos de alinhamento com os comunistas da China e por aí vai. Aí o que o PT está tentando fazer? Está tentando descredibilizar o Eduardo Bolsonaro para que ele assuma essa comissão, porque fica meio fora, né? O cara é representante, é presidente da Comissão de Assuntos Exteriores e não tem um passaporte, não faz muito sentido. É baseado em nada, que é o que eles normalmente fazem. Então eles estão tentando desgastar essa relação. Só que o que a gente tem visto no Congresso, e depois nós vamos falar sobre isso, é a questão do distanciamento, neste momento, do centrão do governo Lula. A própria Daniela Lima, a Daniela Mortadella, ali, como alguns conhecem, da Globo News, falou sobre isso quando ela disse que a reforma ministerial não estava acontecendo porque os partidos de centro estavam, inclusive, pensando em entregar os cargos para que as suas posições como centro-direita não fossem afetadas, né? Porque eles já começam a entender que participar deste governo com 60%, 70% de desaprovação começa a ser perigoso para suas reeleições. Como se diria lá antigamente, as pessoas se afastavam dos leprosos, né? O Lula hoje é um leproso, né? Ninguém quer ficar mais perto dele. Então, esse jogo, ele provavelmente não vai ter sucesso. Eu acredito que, olha, se o Alexandre mesmo tentar tirar o passaporte do Eduardo Bolsonaro, cara, assim, ó, eu acho que a escalada vai ser muito mais violenta do que a gente tem visto. Então, os próximos passos a Deus pertencem, mas no horizonte a gente tem um Senado que continua acovardado, né? A gente sabe que não tem votos suficientes
para caçar um ministro da Suprema Corte. A gente precisa renovar o Senado o ano que vem com senadores comprometidos com essa pauta, e é o que vai acontecer. Em algumas contas que a gente faz aí, cerca de 30, 32 eleitos, a gente já vai ter votos suficientes, somados com os que permanecerão, com os 18 que permanecerão, suficientes para pelo menos abrir um processo de impedimento de um ministro do Supremo. Então, no médio prazo a gente tem a eleição no ano que vem, mas no curto prazo a gente tem a interferência de Donald Trump e dos Estados Unidos perante os abusos cometidos contra os direitos humanos no Brasil, que devem ser chancelados por essa vinda da OEA até o nosso país. Deve estar nos próximos dias, deve sair tal relatório. Quer acrescentar alguma coisa sobre isso, meu amor? Não. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos, tribunais de sessão e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há mais de 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org.